Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Carol e vamos para mais um passo a passo de decoração de bolo. Esse bolo vai ser no tema da Mulher Maravilha e eu fiz no aro de 15 centímetros e o recheio dele é de brigadeiro de chocolate branco com pedaços de morango. E eu já comecei fazendo uma pré-camada com chantilly mais poroso. A massa desse bolo é de baunilha. Nesse bolo eu fiz uma pré-camada porque o bolo tava bem fofinho e pra não ficar soltando, né, os farelos quando eu passar outro chantilly, chantininho colorido. Aqui eu bati a mesma quantidade que eu sempre bato de chantilly. Bati 300 ml de chantilly com 3 colheres de sopa de leite em pó. E aí eu comecei fazendo embaixo, na parte de baixo vai ser azul e na parte de cima vai ser vermelho. Essa era a ideia inicial, né? Mas como vocês viram no começo, ele não ficou assim, porque teve alguns contratempos que eu tive que mudar a decoração. Eu tinha visto uma decoração na internet, a cliente ela deixou ao meu critério, né? Escolher a decoração, ela só falou o tema. E ela também pediu algumas coisinhas no topo. Se vocês viram no começo, ela pediu pra mim colocar foto de um bolo e de um pão, porque a aniversariante gosta da Mulher Maravilha, gosta de fazer pão e gosta de fazer bolo. Aí eu pesquisei na internet, como eu mesma que faço os topos, e aí eu coloquei as imagens e eu fui ver uma inspiração. A ideia inicial era ele ser assim, azul embaixo, vermelho em cima, e eu ia fazer um trabalho de bico no meio com uma cordinha amarela. Só que aí no fim não deu muito certo e aí eu acabei mudando. E aí ao longo do vídeo eu vou falando pra vocês o porquê, né, que eu mudei. Vocês vão ver por que eu mudei. Aí depois que eu passei as duas camadas, eu vim com a espátula de textura. Gente, eu não recomendo esse tipo de prato para esse trabalho. Se vocês puderem, né, encontrar quando vocês vão fazer o bolo, eu acho que é melhor aqueles cakeboard reto, porque esse inclinado, ele ficou pulando a espátula na hora que eu tava passando, não consegui fazer retinho, ficou cheio de falha, e aí quando eu passo a espátula, aí tem que lavar de novo, né, não voltar com a espátula pra tirar o excesso, e eu achei bem chatinho. Eu não uso muito esse prato, eu sei que às vezes o custo do outro é maior, né? Mas aqui eu já incluo esse valor no preço final do meu produto. E se vocês puderem incluir, né? Para quem tá começando nessa parte de espatulagem, é bem complicado esse prato, né? Que ele é inclinado. Então eu não gostei muito disso. Como foi em cima da hora que essa cliente pediu esse bolo, e eu tava para ir comprar as coisas já na semana, que tinha acabado. Eu usei aqui os que tinha no meu estoque para outras encomendas. E aí eu pedi pro meu esposo ir comprar e só achou esse. Então não dava tempo da gente ficar indo atrás, ele, né, e ficar indo atrás de outro. Já tava um pouco tarde, era um dia antes para entregar. E no outro dia já era domingo, aí não deu muito certo. Então eu falei para ele pegar esse mesmo e eu acabei usando. Mas eu gosto mais do outro que é reto, né? Aí aqui eu comecei a aplicar com vermelho, um pó para decoração vermelho. E eu comecei a ver que tava manchando embaixo o azul. Então por isso que eu quis mudar a decoração, porque eu queria que em cima ficasse bem vermelho. E aí eu vi que tava manchando embaixo. Então ou eu ia fazer aquele efeito que fica mais alto na parte de baixo, o bolo, ou eu ia fazer outro trabalho, né? E aí eu optei por fazer o trabalho de bico, porque aí também eu não ia conseguir espatular embaixo. Se eu fizesse outra camada de chantilly, poderia pegar a espátula na parte de cima, porque como o prato não é reto, a espátula ia acabar ficando torta, né? Então eu apliquei o pó com álcool de cereais. Esse pó que eu tô usando é o vermelho rubi da Angel. E aí eu fui fazer o trabalho de bico. Eu achei que era o melhor pra fazer, porque aqui meio que não tinha muito jeito de ser do jeito que eu tava imaginando, né?
Aí, pra completar, eu não tava achando também o bico que eu uso. Esses bicos é uns da China, eu tentei mostrar pra vocês. É um kit que eu comprei na Shopee, que vem um monte de bico de confeitar. E eu queria fazer com o bico 22 da Wilton, mas eu não achei no dia que eu tava fazendo aqui. E aí eu peguei esse que eu achei mais parecido e eu fiz esse trabalho embaixo, né? Eu fui fazer o trabalho de bico, né, embaixo, pra ver também se tapava essa parte, né? Como eu fiz o azul embaixo, que era a ideia inicial, ele ficou como se fosse uma risca, né, com pó. Então eu precisava tapar essa parte de cima também, essa parte de baixo, né, com algum trabalho, ou se eu fizesse outra espatulagem, passasse mais uma camada de chantilly. Eu não lembro o nome que é esse que fica outra camada, fica mais alta, né? A camada de baixo. Eu não lembro o nome agora, não me recordo. Mas é estilo o kit festa que eu fiz aqui, que eu postei o vídeo, o kit festa no tema safari, que fica aquela parte de baixo mais grossa, né? De chantilly. E aí eu falei, vou fazer aqui um trabalho como se fosse mini rosetas. Esse bico não é 100%, não fica tão perfeitinho as rosetas, mas ficou bonito também o resultado final, eu gostei. Eu tingi o chantininho na cor azul jeans e o azul. Só um pouquinho do azul jeans para ficar mais escuro e depois eu coloquei umas gotinhas do azul para ele ficar nesse tom. Aí eu já finalizei, agora eu vou fazer uma outra camada com o amarelo. O bico que eu usei amarelo também é um pouco diferente, também é sem numeração, porque é do mesmo kit. E eu tingi somente com o corante em gel amarelo. Eu não conhecia esses pós para decoração da Angel. Eu comprei faz pouco tempo. E eu achei que ele dá esse efeito meio brilhoso, dá pra ver um pouco na câmera. Até parece que tá manchado, mas não tá manchado. Mas ele dá um efeito com brilho que eu achei bem bonito, eu não conhecia. Não é fazendo propaganda aqui, né? Mas eu acho legal compartilhar isso com vocês. Eu sempre usei da Fab. Aqui onde eu moro eu não acho da Angel. Eu comprei pela internet, comprei um kit com uns stencil. Em breve eu vou trazer um bolo aqui pra vocês verem com stencil. E eu aproveitei e comprei os pós pra decoração, que achei mais em conta do que aqui onde eu moro. Esses pozinhos aqui, tem lugar que é até 10, 12 reais, né? E na época, quando eu comprei no site, tava mais em conta. Comprei um combo e aí eu achei legal. Achei que dá um efeito bem bonito do vermelho. Nem imaginava que dava esse efeito, essa cor, mas eu gostei também. E aí aqui eu fui fazendo o trabalho de bico. Quando saiu, quando eu tava fazendo o trabalho, aí saiu um pouco de ar. Então acaba, tipo quebrando ali, né, a roseta, a correntinha. Aí eu tiro com a colher, que aí também dá certo. Tirar com cuidado pra não cair também na parte de baixo e estragar até a parte de baixo. E aí eu fui continuando fazendo o mesmo efeito. No vídeo dá pra ver que ficou um vão, né, entre as duas fileiras. Só que eu não queria fazer uma em cima da outra, eu queria fazer mais elas certinhas, assim, pra não pegar uma cor em cima da outra mesmo. Agora no vídeo que eu vi que ficou um pouco maior do que o que eu tava imaginando. Mas também aqui é pelo ângulo, porque onde eu tava vendo e quando eu gravei ali na frente, não era tão visível que tava maior. Aí agora que eu tô vendo que ficou um pouco mais espaçoso do que o que eu tava imaginando, né? Mas também ficou bem legal. Não ficou também tão certinho ali as rosetas, uma mais certo que a outra. Mas o importante é a gente fazer o nosso melhor, né? Fazer do jeito que a gente consegue. Eu sou muito perfeccionista nessas coisas. Então, às vezes eu não queria nem postar esse vídeo pra vocês terem uma ideia, porque eu falei, não vou postar, porque pra mim, na minha cabeça, não ficou tão bonito. Eu poderia ter feito melhor. Mas eu acho que é legal também mostrar essa realidade, essa parte nossa, assim, que às vezes a gente faz um trabalho e pra gente não ficou legal, mas pra outras pessoas ficou.
A cliente, ela adorou o bolo, ela falou muito, elogiou muito, falou que ficou muito bonito. E depois eu começo a ver contra o olhar e eu vejo que realmente ficou bonito, né? Então, a gente vai fazendo conforme a nossa maneira que a gente consegue fazer, né? Não adianta a gente se cobrar tanto, às vezes até tá bom, mas o nosso olhar, assim, detalhista não deixa a gente em paz, né? Acha que vai ficar, que você poderia ter feito melhor, que poderia ter tido prato, que poderia ter tido outro pó, que poderia ter feito um monte de coisa diferente, né? Mas tá tudo certo. Antes de eu colocar o topo, eu apliquei um glitter, o cristal, para ele dar um efeito com brilho. E agora o bolo finalizado, com as duas imagens também do bolo e do pão que a cliente pediu. E olha só como ele ficou. Ficou uma graça, né? Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Se inscreve aqui no canal e até o próximo vídeo.